Olha que bacana, estamos ao vivo. Vou botar aqui o tema da nossa live. É longo o tema, vamos lá. Olá, Alexandre, vão entrando, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Nayá, Narana, que legal. Só fixando aqui o tema da nossa live para a gente começar. Sejam super bem-vindos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Qualquer coisa que o áudio não estiver bem, me avisem, por favor. Boa noite. Ô, Renan aí, gente. Sejam super bem-vindos. Só aguardando o nosso convidado entrar aí. Eu não vi ele, pelo menos ainda. Fixar comentário. O Wade já está por aí? Deixa eu avisar ele aqui. Olha, Diego. Tudo bem, gente? Sejam super bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Engraçado que ele está online aqui, mas não está na live. Ele, se você estiver aí, me chama. Deixa eu ver aqui. É a primeira vez que ele vai participar, gente. Eu estou dando as instruções aqui para ele. Estou avisando para ele que ele não sabe como é que se entra. Faz parte. Eu também não sabia fixar comentário. Hoje eu consegui. Então tá tudo certo. Só dar um tempinho aí. Vamos chegando. Preparem as suas perguntas, né? Porque é um tema bem interessante. Porque fala da experiência de um cliente fazendo migração para o S4HANA, tá? Então, o cliente é a ArcelorMittal e o Wade fez parte do projeto, tá? E aí ele vai falar um pouquinho de como foi essa experiência, quais foram os desafios, tempo de projeto. E vocês também poderão fazer perguntas ao vivo aqui para ele, tá? Então, é interessante essa interação. Ah, já tá aqui. Vou te convidar, meu amigo. Aceita. Oi. Aí você precisa aceitar o convite que eu te mandei. Isso, aê! Deu tudo certo. Consegui! Que Beleza, Carmen? beleza! Tudo bom? Eu estou, e você? Tudo bem? Tô super bem, muito feliz de você ter aceito o convite de vir aqui participar, compartilhar a sua experiência. É muito genuíno da sua parte, né? Tomar o seu tempo, ainda mais que a gente está num fuso horário extremamente diferente, né? E que horas Um são pouquinho. agora? Agora são meia-noite para mim e alguns minutos. Meia-noite, Nossa, nossa! mas tá Então, de assim, boa. muito. Mas muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. E olha, tem bastante gente aqui bem empolgada, interessada em ouvir esse tema, ouvir de você, né? Porque a gente ouve, assim, muitas apresentações, mas, assim, não falando tanto da experiência propriamente dita, e também ter uma possibilidade das pessoas terem menos vergonha de fazer perguntas online do que, às vezes, no evento presencial. Então, se você puder também se apresentar, né? Acho que é bem legal para quem não te conhece, falar um pouquinho da sua experiência,
O que você está fazendo hoje, porque até eu tô curiosa, poxa, como é que tá a vida aí em Luxemburgo? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, como você disse, né, o meu nome é Eide Haddad, o pessoal conhece muito como Eide Haddad mesmo, trabalho com SAP desde 2001. Eu estou numa empresa global chamada ArcelorMittal há muito tempo. Eu comecei a carreira como consultor ABAP em 2001. Em Aham. 2005, mais ou menos, eu fui convidado pela empresa que eu trabalhava na época, que era Aspen Prowork, que atualmente nem existe mais, que me abraçou, me deu o curso de ABAP e depois me Aham. patrocinou no Rio de Janeiro, grande Rio, tenho saudade do Rio de Janeiro, Ai, a que academia legal. de FICO. Foi uma academia atípica da SAP, porque foi uma academia que mesclou os dois módulos, FI e CO, e eu consegui Aham. tirar a certificação na época. Então, bom, assim, o básico é isso, e depois, em 2006, eu entrei para o grupo ArcelorMittal, eu trabalhava em consultoria como freelance, e foi um dos primeiros projetos meus de implantação do zero do SAP. Eu era responsável pelo módulo de FI e Uhum. fiquei no grupo muito tempo. Depois eu voltei para o mercado em 2010. Trabalhei para algumas empresas do mercado entre 2010 e 2012. Quando eu fui convidado a voltar por uma proposta nova que me chamou muita atenção, que era um centro de excelência em 2012 e que nós íamos trabalhar com um escopo mais cross Américas. E eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, chegando no que eu acho que foi o ápice, em 2016, janeiro de 2016, eu fiz um dos primeiros Uhum. projetos S4 de conversão, não foi Olha. implantação do zero, foi um Aham. projeto do SCC para a versão 15.11, foi bem desafiador, foi um projeto junto com a SAP, e em 2017 nós fizemos o segundo, eu fiz o segundo projeto de conversão no Canadá, que foi a versão SCC para a versão 1809. Olha que Sempre bacana, hein? atuando Então, com FICO. Você perguntou daqui, né? Hoje aqui eu faço parte de uma IT global, é um conceito novo dentro do grupo. Eu tenho praticamente, eu posso dizer, três grandes metas. Começou agora em janeiro, eu vim para cá em janeiro. O primeiro é otimizar os contratos da SAP em nível global para ter uma sinergia, principalmente da parte de custos. uhum. Aumentar o cross-knowledge no grupo, porque o grupo Acelor ela é um pouco diferente, ela tem várias áreas de TI espalhadas no mundo com diversas SAPs. Então a gente está tentando criar uma sinergia entre os grupos. E o Uhum. terceiro é realmente criar uma comunidade, fazer uma sinergia, fazer um compartilhamento de lições aprendidas, aonde funcionou alguma coisa, aonde não funcionou, criar um centro de conhecimento para poder compartilhar essas experiências. É um conceito um pouco novo, estou aprendendo ainda. Bom, mas muito interessante aí, que baita desafio, né? Que bacana. Sim, com certeza. E que legal. E quanto tempo já tá aí? É Eu bastante cheguei tempo? eu cheguei em janeiro desse ano. Aham. Mas aqui, por causa do Covid, como no mundo todo, eu estou praticamente trabalhando de remoto, né, em casa, né, desde março. É, e estamos levando, né, do jeito que dá para levar. Houve alguns problemas, não Sim, chamo de problema, mas alguns delays de projetos, como acho que todas as empresas estão enfrentando agora no momento do Covid. Mas está sim, sendo uma sim. experiência boa. Assim, eu acredito que não é experiência ainda completa, né, por causa desse diferencial do Covid, que acho que no mundo todo está tendo esse desafio, mas com certeza está sendo um desafio em tanto, sair da minha zona de conforto, que era muito técnica, agora eu trato muito de mais, vou falar assim, não é administrativo, mas eu converso muito com os CIOs de cada lugar, vendo qual projeto, tentando otimizar, fazer link de projetos para tentar otimizar os projetos cross country, né, vamos dizer assim, né?
Projeto Brasil, México, Estados Unidos, aqui no próprio na Europa. Olha, que bacana, que legal. Então vamos lá. Vamos pro nosso assunto, então. E eu queria fazer, como eu queria começar assim, antes de começar, não sei se você ou eu que está travando, gente. Se vocês puderem falar aí quem é que está travando, porque você travou um pouquinho para mim, Eidia. Eu não sei se é a minha internet, se é a sua. É, você está travando para mim. Espera, deixa eu ver com a Sério? internet. Será que sou eu? Mas não, não muda, porque senão acho que piora. Que agora travou. Gente, para quem tá travando aí para vocês, porque agora o Age perdi ele. Voltou. E Tá, agora? Voltou? voltou. Ah, desculpa. Voltou. Eu estava Tranquilo. voltando aqui na internet. É, falando assim do conceito, tá? Dá para se considerar um projeto de migração do ECC para o S4HANA como um upgrade? Dá para Não. considerar como esse conceito? Queria um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Não, eu não considero isso. Vou falar assim, até do meu conhecimento de FICO, né? Eu sempre Aham. trabalhei nessa parte de financeira e de controladoria. Aí até algumas pessoas devem pensar assim, ah, mas a mudança mais radical foi na área financeira e na área de controladoria, começando lá do Simple Finance, que foi aquele add-on que foi liberado da SAP antes de 2015. Uhum. Mas eu leio muita documentação da SAP e eu vi que o impacto é muito maior do que isso. Eu costumo até falar que algumas empresas acho que podem, algumas empresas, algumas consultorias podem estar correndo algum risco em falar assim, ah, isso é um upgrade tecnológico. Eu acho que é um upgrade mais do que tecnológico. Ele é um upgrade tanto tecnológico para essa transformação digital, mas é uma transformação também para o business. É muito importante o business estar envolvido, entendeu? Na minha opinião. Uhum. Entendi, entendi. E assim, considerando, porque assim, como você falou, eu não sei, eu tô tentando entender. Como você falou mais de uma migração de ECC para o S4HANA, então a Arcelor trabalha com vários landscapes, é isso? Yeah, assim, E aí o sim. primeiro que fez migração foi no Brasil? Não, não. O primeiro do grupo que fez migração foi uma instalação que ficava nos Estados Unidos, que foi em 2016. Foi um desafio em tanto, porque a SAP liberou o S/4HANA 1511, acho que em dezembro de 2015, se eu não estou enganado. Em janeiro de 2016, essa unidade decidiu migrar. Uhum, Contextualizando um pouquinho, eles estavam pensando em fazer a migração para o Simple Finance, mas quando viram essa oportunidade e a SAP também, ela se interessou pelo projeto e ela meio que entrou, como é que fala, no barco, né? Embarcou com a gente no projeto. E a gente fez o projeto muito junto, né? Eu até costumo dizer para muitas pessoas que foi um projeto que não foi tocado sozinho. Foi um projeto sim. é, entre a Arcelor, um time da Arcelor e um time da SAP. Tanto o projeto dos Estados Unidos, que foi em 2016, como o outro projeto do Canadá, que foi em 2017. Mas o Brasil ainda não. O Brasil, o que eu posso dizer, é que está no SAP On-HANA, SCC On-HANA, Uhum. na verdade, mas ainda não migrou para o S4, não. Ah, tá, entendi. E dentro dessa sua experiência participando dessas migrações, né, que você participou de duas, quais são os maiores desafios, assim, que você percebe, assim, porque quando a gente olha para o ECC e a gente tem uma vida longa, a gente tem uma série de desenvolvimentos, né, que foram feitos para atender automatizações, necessidades da empresa, e eu vejo o mercado, né, tanto clientes quanto consultores, muito preocupados em relação a isso quando se fala mudar para um outro sistema. Como foi essa sua experiência e se essa foi a maior preocupação e o maior problema de vocês? Olha, eu vou voltar de novo a falar no tema de. É um projeto que não pode ser, na minha opinião, não pode ser visto como um projeto de atualização tecnológica. É Uhum, óbvio que algumas empresas vão enxergar dessa forma, cada uma tem um tema, tem um objetivo, atualizar, manter o sistema atualizado.
Mas quando a gente fala em transformação digital, né, apesar que é uma palavra de modismo, mas eu não vejo outra para Sim. usar, é o mindset. Tem que mudar a forma de pensar tanto do business como a parte do tecnológica. Fazer a migração por si só por uma questão tecnológica, eu acho que você acaba onerando o business, fazendo o business investir alto e ter pouco retorno. Porque Uhum. o risco que eu acho é você fazer um investimento enorme, envolver o business, para no final das contas continuar rodando como ECC. Aí você fala assim, ah, agora eu tenho o Fiori, ó, bonitinho o Fiori rodando aqui. E o Fiori é muito mais do que simplesmente você estar rodando num celular ou ter uma carinha bonita. É muito mais do que isso, né? Ao mesmo tempo, eu vejo também muitas pessoas no mercado fazendo confusão, falando assim: não, eu vou migrar para o S4HANA e eu vou ter o banco de dados HANA e agora minha base de dados vai estar totalmente atualizada para me fazer todos os relatórios mais complexos do mundo. Mas aí o cara da área tecnológica não se atualiza, né? Quais são as vantagens, né? O erro clássico que eu vejo no mercado. O cara vai para o S4HANA, que às vezes ele veio igual eu, do mundo SCC, um conceito de banco de dados relacional, e não tem ainda nenhuma ideia do que é uma CDS view, uma calculation view, quais são as vantagens que ele pode tirar disso, o que ele pode fazer, o que ele pode oferecer para o business de novo, de inovação. Então, se não tiver esse alinhamento, tanto da parte do business como a parte de TI, eu acho que pode ser um Uhum. investimento muito alto e frustrante. Então, eu acho que o melhor approach é o cara de TI se atualizar e o cara de business também acompanhar isso, entendeu? Não que ele tenha que ficar lá dentro do técnico, mas que pelo menos Sim. ele saiba o que é essa transformação digital, o que ele pode esperar dessa transformação digital, entendeu? Senão gera muita frustração, uma expectativa muito alta e você acaba fazendo uma migração técnica e depois gera frustração. Entendi. Vem uma pergunta bem legal aqui. A Janessa, tudo bem, Janessa? Obrigada por Ei, estar aqui com a Janessa. gente. Ó, top, Janessa. Ela perguntou assim, ó, então podemos dizer que muitos projetos eles só cumprem um protocolo, ou seja, aquilo que é necessário, porém não estão utilizando Fiores e as funcionalidades atuais? É por aí mesmo, né? Eu vi algumas palestras do SAP e muita gente falando assim, a migração pode ser rápida, a migração é simples. Eu posso concordar com isso. Se você olhar estritamente do ponto de vista técnico, bacana, você faz isso. Uhum. Aí algumas pessoas vão falar assim, vamos migrar primeiro tecnicamente para depois pensar no que pode ser melhorado. Eu particularmente, eu não concordo com esse approach. Eu acho que ele tem que desenhar um roadmap mais completo, mostrar para o business o que ele vai ganhar com isso, o que pode ser feito de inovação tecnológica quanto a isso, e ir para o projeto. Talvez, nessa forma que eu estou falando, você, Ed, mas você está me falando então que é uma migração técnica e depois pega os benefícios. Mas acho que o importante é desenhar, né? Desenhar o escopo, desenhar o roadmap, para mostrar para o business que ele não só está fazendo uma atualização tecnológica, não é uma atualização de EHP, né? Porque o EHP, a gente passou por muitas atualizações de EHP e você tinha lá as business functions, você se ativava no que você queria. E também não é só uma atualização do módulo FICO. Tem muito mais coisas do que apenas isso. E acho que principalmente os consultores da comunidade Uhum. SAP têm que entender isso e vender de uma forma mais clara e correta para o business, para ter uma expectativa alinhada dos dois lados e não ser só uma migração tecnológica. Ah, legal isso aí que você comentou. E aí é uma curiosidade, assim, quais foram as expectativas, né, que vocês tinham antes de iniciar o projeto e quais foram atendidas, né?
que vocês perceberam de melhoria migrando para o S4HANA? Olha, sem dúvida, o tempo de resposta melhora. Isso aí é uma coisa clara para o fechamento. Obviamente, eu foquei, eu posso estar respondendo de uma forma mais focada em FICO. O fechamento foi num ganho significativo. O que foi um pouco frustrante nos dois projetos, até mesmo por uma falha, foi o Fiore, que no segundo projeto eu já comecei a envolver mais. No primeiro era muita novidade, era muita coisa para aprender, e eu tive que deixar o Fiore de lado assim, porque senão não dava não. Não Era andava, muita, sim. muita coisa para absorver. E acabou que o primeiro, e tanto o primeiro e o segundo, a gente fez um go live de Fiore numa segunda onda. Entendeu? Porque existe a lenda no mercado, o Fiore é mandatório, principalmente por causa de FI. É lenda, eu já até vi palestra do nosso amigo Marcel, ele confirmando isso. Eu Uhum. não vou falar da versão 2020, que eu não li ainda a documentação, mas eu acredito que ela está seguindo um princípio que isso não é obrigatório. E quando eu fui para o Fiore, já no segundo projeto eu já tive mais tempo para dedicar para o Fiore. Aí eu, inclusive, quando eu terminei o primeiro projeto, eu falei assim, gente, o Fiore é um pouco secundário, não precisa preocupar muito, não. Quando eu fui para o segundo projeto, que eu já vi os apps, né, já vi as, as novas funcionalidades do Fiore, eu falei assim, opa, aqui tem muita coisa para ser explorada, entendeu? Uhum. Então, o que eu posso dizer do mundo de FICO, o ganho de fechamento, a tabela, famosa tabela SEDOCA, que é muito falado no mercado, mas também do ponto de vista de movimentação de materiais, de Material Ledger, de COPA, que é o caso da MatDoc também, teve uma melhora excepcional. E quando você vai para o Fiore, nossa, é um mundo assim que eu acho que tem muito para ser explorado ainda. Tem muita oportunidade para o business e para os funcionários ver melhora. O desafio tá ler aquela documentação toda, entender como é que eu vou falar, os novos aplicativos Fiori, o que, que você pode substituir do que você tem, né? O back to standard, às vezes, também é muito complicado, porque às vezes o business não quer largar aquele programinha Z que ele tem, mas você fala para ele, mas esse Uhum. programinha Verdade. Z, pô, agora a gente tem um standard que atende. É um puta desafio para você convencer o negócio para largar o Z e ir para o standard. Que eu sou fã. Eu sou um cara que sempre defendeu muito a solução standard, porque eu vejo que a médio prazo e a longo prazo, tanto TI como business ganham demais, porque você já está pagando uma manutenção contínua da SAP. E quando você usa uma solução standard, você não tem muito o que preocupar, né? Se você tem um problema, você abre um chamado para a SAP. Então, eu É. sou um pouco mais tendencioso, o quanto mais standard, melhor, entendeu? É bacana essa visão, né? E facilita também as próximas atualizações que vocês precisarem fazer. E pelo que eu Uhum, entendi que você está comentando, esse projeto foi feito com o time da Arcelor, né, o time de uhum. TI, com o apoio da SAP. Não teve uma outra consultoria intermediária nesse processo, certo? Não teve. Como eu comentei com você, quando eu fui convidado em 2012 para voltar para a Celó, a gente montou um centro de excelência, que realmente nós tínhamos um time nessa época, até pouco tempo o time ainda era muito forte. Então a gente tinha gente que trabalhava com SAP desde 1999, 98, gente velha de guerra. E a gente só mesmo porque era uma novidade, né? O S4 é uma novidade ainda para muita gente. Então a gente procurou no mercado quem que era o melhor parceiro. Pô, o cara que construiu a ferramenta, né? É a própria SAP. A gente fez Sim. um contrato de Max Attention para esses dois projetos. E teve outros também, né? Esses dois que eu participei. Mas teve até no Sapinal, se o pessoal procurar, teve um projeto em Calvert, que é uma planta que fica no estado de Alabama, que foi exclusivamente o time de Calvert com a SAP. E teve um projeto também no ArcelorMittal Mines, que é a área de mineração do Canadá, que foi, se eu não me engano, com a Accenture, se eu não me engano.
Entendi. E como é que foi esse processo de aprendizagem de vocês, né? Porque era algo novo que vocês precisavam fazer a conversão, não tinham um conhecimento necessário, né? Porque não tinha tido essa experiência. Então, como é que vocês fizeram a formação da equipe, preparar ela para justamente estar pronta para fazer o projeto e também não falhar, como a gente vê muitos casos aí de projetos de S4HANA que às vezes levam longa data ou a implementação ela não é feita adequadamente. Então, como vocês conseguiram adquirir esse conhecimento e botar o projeto na rota certa? Olha, eu tenho até, eu faço umas palestras que você até sabe do SAP City, né? Do Inside Tracker. SAP Sidetrack. Eu tenho até uma apresentação que eu já fiz ela em alguns lugares e eu vou fazer esse final de semana remotamente para o pessoal de Fortaleza, fazendo até propaganda, né? Ah, que Vendendo meu jabá. legal, que bacana. Mas infelizmente não vai ser transmitido ao vivo, vai ser exclusivamente para o pessoal que está lá. E vai ser exatamente esse tema, muito técnico. Mas eu sempre falo na minha palestra, é muita leitura. É muita leitura. Você tem que Uhum, ler, não tem jeito, né? Em primeiro lugar, leitura. Em segundo lugar, é experimentar. Então, esses projetos criou a oportunidade para a gente experimentar. O que eu chamo de experimentar? A gente fez uma cópia de produção para um ambiente ilha, uhum, né, um sandbox, vamos dizer assim, e a gente migrou. Sempre essa primeira migração, ela é traumática. Eu não sei, eu não vou te falar hoje da 2020, né? Ou da 1909, minha experiência pela Intel 1809. Você tem muito perrengue, às vezes você tem que abrir chamado para SAP, né? E ver como que você vai trabalhar. O que eu recomendo sempre é fazer esse ensaio, inclusive, se você ler a metodologia Activate da SAP, ela recomenda isso. Você faz uma cópia de produção e faz esse ensaio e monta uma espécie de cookbook. Porque a primeira vez que você faz uhum, a conversão, ela é bem complexa. A segunda vez que você já faz a conversão, que pode ser já no ambiente dev ou no ambiente sandbox 2, né, depende do tempo, depende do budget, você já tem muita coisa já adiantada, você já mapeou muitos problemas. Então, se eu fizesse assim, de uma forma muito grosseira, a primeira migração, normalmente você pode falar assim, poxa, demorou um mês. Mas a primeira migração, essa sim eu chamo de o primeiro ensaio, né? Nem vou chamar de migração. uhum. Inclusive, a SAP me corrige mais. É conversão, gente. É conversão, não é migração. Migração é outra história. Eu Ótima botei aqui, eu observação. botei migração aqui, ela puxaria minha orelha, então. Mas, Não, cara, a gente tem que falar, é que assim, ó, eu sempre fui a favor de usar o que as pessoas entendem, né? Uhum, Então, lamentavelmente, é que nem a gente quer chamar, a gente chama chinelo, né, as havaianas. isso. Mas É, havaianas adoraria que a gente chamasse o chinelo de sandália. sim, Vou fazer uma exatamente. brincadeira. Não, Olha só, isso Ed, você acontece. falou aqui de. Você falou de Fortaleza aqui, vai ter gente te assistindo que tá aqui, hein? Só para Ó, você saber, hein? A Narana aqui que falou, bom. estarei em Fortaleza te assistindo, hein? Olha aí que Estaremos bacana. lá. Que é só um esquenta para deixar o pessoal mais curioso do que vai vir lá, né? Não, lá a gente vai poder explorar mais tecnicamente um pouquinho. Eu não Sim, posso estourar meu sim. limite, né? O Marcel, o Fal sempre me puxa minha orelha. Leide, só tem tantos minutos e acabo. Mas tem muita coisa para falar. Realmente é muita coisa para falar, entendeu? Eu tento Entendi. dar uma resumida, Deixar mas não menor. fiz. Mas como eu estava falando, esse ensaio ele é importante porque, inclusive, na minha experiência, não deve nem envolver business. Porque se o business vê esse primeiro, como é que fala, essa primeira conversão, nossa, vai ser muito traumática. Eu vou te falar um pouquinho do projeto do Canadá. A primeira conversão, nós provavelmente demoramos umas 4 ou 5 semanas e nosso go live foi em 12 horas. Mas por quê? Nós mitigamos isso tudo, Uhum, entendeu? entendi. Ah, que bacana. E quantas pessoas participaram do projeto do time interno de vocês? Ah, deixa eu pensar aqui. Foi obviamente um basis. Aí no caso, eu gosto de salientar muito. São todas pessoas seniors, né? Pessoas seniors Sim. realmente. Foi um basis, foi eu tomando conta da parte de FI e CO.
uma pessoa de MM, uma pessoa de PW, dois ABAPs, uma pessoa de SD. Da ArcelorMittal foi 7 pessoas. Esse ambiente, é bom enfatizar o seguinte: apesar que tem Material LED, eu vou ser um pouquinho técnico. Não, pode Não ir, tem, vai à vontade. não tem o PP, porque esse ambiente, a parte de produção, é todinha feita por um sistema legado e ele alimenta as ordens de Uhum, as ordens de CO, ordem interna de CO de produção, que é um conceito um pouco atípico no mercado, poucas pessoas talvez conheçam isso, eu acredito, que você pode usar uma ordem interna de CO como se fosse um coletor de custo de produção. Então, se a gente uhum, falar assim, a gente não tem como é que fala, o roteiro e lista técnica que é muito comum para o Material Ledger. A gente não tem esse conceito lá, mas a gente tem Material Ledger, a gente tem custo real. uhum, Então, entendi. tinha toda essa complexidade de estoque, de rodar o custo real, rateio. Ah, e RH, tô esquecendo aqui, o RH lá era full, o RH inclusive era um módulo chave e com folha de pagamento e tudo. E teve algumas coisas que pegaram a gente de surpresa. Eu comento isso na minha apresentação, porque é muito falado no mercado. Ah, business partner para customer e para supplier, né? E lá nós tivemos uma Uhum, surpresa. Na hora que nós fizemos a primeira virada, quando foi rodar a folha de pagamento, pá, a folha de pagamento chiou. Por quê? Porque o empregado tem que virar um business partner. E isso você não fica muito sim, claro na documentação da SAP, entendeu? Hoje pode ter até mais claro, mas entendi. na época lá pegou a gente surpresa na primeira rodada. A gente não estava esperando converter empregado em business partner. E teve que converter. Entendi. Essa foi uma das lições aprendidas aí do seu, do seu Foi, projeto. foi sim, porque a gente foi. Imaginem, com a SAP ainda, a gente foi muito Junto, né? seguro. Pois A é. gente foi muito seguro na primeira conversão. E isso é uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? Falou assim: olha. Aí o cara excepcional, o cara que trabalhou comigo, um cara da Bélgica, muito parceiro, até hoje a gente troca muito e-mail de experiência. E é um cara velho de guerra, o cara trabalha na SAP, acho que desde 2018, o cara tá lá na raiz, né? Vamos falar assim, da fonte, Sim, bebe lá na fonte lá da SAP, né? E ele falou assim: ah, tem isso mesmo, né? Parte da folha de pagamento aqui e tal, e a gente teve que correr atrás, né? Óbvio que lá no Go Live não pegou a sim. gente de surpresa, mas no primeiro, nesse ensaio, Na né, vida técnico, real, né? pegou a gente de surpresa. Entendi. E qual é a outra lição aprendida, assim, alguma outra coisa que vocês tiveram, assim, né, dentro do projeto que seria interessante aqui compartilhar com o pessoal? Eu acho que o que também o pessoal já sabe do mercado, né, e eu gosto de enfatizar, é os seus programas ex. Os programas ex, eles sofrem muito impacto, principalmente aqueles que dependem das tabelas que viraram views, né? Porque se você tem lá um programa BAP que tinha um inner join de duas tabelas que existiam, que viraram views, não é mais possível. Então tem uma ferramenta da SAP que você roda antes, que Uhum, é uma atualização standard da SAP, uma variável, uma variante, aliás, que ele te entrega muito próximo da realidade, pelo menos no nosso caso, eu posso dizer que ele pegou 95% dos casos, ou mais de 95% dos casos que a gente precisava melhorar. Beleza, você roda antes e roda depois. Aí o pessoal fala, mas por que você roda depois o mesmo programa? Porque você vai rodar com uma outra variante que ele vai te falar o seguinte, cara, o que você pode melhorar no tempo de resposta dos seus programas esses? Porque a primeira vez que você uhum, roda, ele vai mitigar, ele vai resolver os problemas desses inner join, de SQL nativo, que não é compatível, que provavelmente você está fazendo um SQL nativo com banco de dados Oracle ou SQL Server, alguma coisa assim. Já depois que você roda e migra, quando você roda essa ferramenta que tem uma variante, inclusive ele nem detecta erro, ele detecta warnings.
Mas todos esses warnings, na hora que você vai explorar ele, é para melhorar tempo de resposta. E, Uhum. e você pode dar uma melhoria bem significativa. E eu acho, de novo, né, muito axiologia do Wade, que o custo-benefício é muito alto, porque o custo é o seguinte, seu ABAP praticamente vai ficar ocioso, porque você está naquele momento depois de conversão. Então você chega para o ABAPer, né, para o líder ABAPer principalmente, e fala assim, cara, roda e identifica os programas que pode ter melhoria de tempo de resposta. E se você consegue trabalhar nisso, os programas que você não conseguiu fazer o back to standard, às vezes porque não tem, às vezes porque o usuário não quer, é surpreendente, é muito significativo. Então eu vi isso também, que é pouco comentado no mercado, como uma forma de melhoria de acesso. Mas só para acrescentar mais uma coisa aqui, Karen, Claro. o pessoal fala muito da tabela SDOCA, e o que o pessoal precisa entender que a SEDOCA hoje e a MATDOC também são tabelas extremamente complexas. A SEDOCA, pelo menos a última vez que eu dei uma olhada, ela tinha quase 500 campos. 500 campos. É pra caramba. Um outro colega nosso também da comunidade, o Fábio Desan, fez uma palestra que eu assisti, foi muito, muito bem direcionada, falando sobre esse ponto que eu vou falar, é que, cara, evite fazer acesso direto na SEDOCA. Por quê? Tem as views, e as views elas estão otimizadas. Porque se você for direto na SEDOCA, você vai ter que saber todas as regras dela. É errado? Eu não vou dizer que é errado ou certo. Mas, em primeiro lugar, é mais fácil ir pelas views. E segundo, é mais rápido ir pelas views do que ir diretamente na tabela SEDOCA, entendeu? Entendi. É interessante esse teu comentário, assim. Porque até tem um post, sabe, de que eu botei esses dias na comunidade SAP, comentando um problema que a gente está enfrentando com a ECD no S4HANA, tá? Porque hoje o TDF, né, o ECD do TDF, ele lê dados da BSEG. E uma das mudanças que nós tivemos com o S4HANA é que nem todos os lançamentos contábeis eles estão gravados na BSEG, A né? BSEG E fica só com Open Items. exatamente. Então fica uma série. E só que assim, se você for implementar o ECD do S4, no TDF com o S4HANA e não fizer checagem lançamento a lançamento, você não dá falta deles, porque no final das contas são contas de resultado, né? Então Uhum. ela vai ter contrapartidas que no final dão zero. E eu achei, até eu vi esse comentário que você fez numa das apresentações que estão gravadas no site do Desan, que você fez esse comentário da SEDOC, até era uma das perguntas que eu ia adicionar aqui, porque eu acho que é de interesse do público. E eu, quando escrevi esse blog, eu até direcionei e comentei, né, com os colegas que foi uma crítica, assim, construtiva, obviamente, porque eu não entendia por que a SAP não lia dados da SEDOC, uma vez que esses dados não existiam mais na BSEG, né, e agora você veio com esse comentário, eu fiquei bem, assim, achei bem interessante e bem pertinente para o público aqui, que a maioria também é dessa área. Esse questionamento também, eu cheguei até a explorar com essa pessoa que eu trabalhei, como eu te falei, ele bebia da fonte, né? Ele falou que isso foi até relativamente um desafio para a SAP. Porque, em primeiro lugar, a BSEG é uma tabela cluster, é uma tabela que, inclusive, se você pensar no mundo SCC, se ela continuar como cluster, né? Não quero aprofundar nesse ponto, mas 99% das vezes ela é cluster no SCC. Ela tem um custo muito alto de leitura. Então eu falei assim, Uhum. pô, por que vocês continuaram com a BSEG dentro do S4? Tá bom, agora ela é tabela, ela é mais otimizada. Aí ele falou assim, foi a forma que a gente encontrou de ainda conseguir suportar o Open Items. Suportar que eu falo o histórico, né? Manter o histórico. Eu falei, Hum. tá. Inclusive tem campos na Open, na BSEG que você não acha esse campo na Sedoca, que elas são exclusivas da BSEG, entendeu? Entendi. Então foi uma forma daqui a pouco que eles acharam para manter a conversão mais tranquila, digamos assim. Pode se Sim. considerar dessa forma? Tá.
Sim, É, acho menos então. traumático. Esse é até um ponto interessante que eu apresento, eu tenho um slide na minha apresentação, que o processo de conversão ele tem uma curiosidade. Para mim era curiosidade, depois eu entendi tecnicamente. O cara, depois que a gente prepara o ambiente todo, o cara de Bases, ele tem uma puta responsabilidade que ele vai rodar uma ferramenta chamada SUM, que é Software Update Manager, que é a hora do downtime. O Uhum, sistema fica offline, roda e termina lá depois de algumas horas. Quando o cara de Bases termina a atividade dele, não acabou o downtime. Ele entrega um ambiente para um cara de FI e CO, porque o cara de FI e CO tem várias atividades a serem feitas. E isso me incomodou a primeira vez. Só que aquilo que eu comentei, 2016, vão correr que o bicho está pegando, eu não me aprofundei sim. tecnicamente, não. A segunda vez eu falei assim, não, Uhum. agora eu quero entender por que que tem isso. E eu estava com esse cara do meu lado, falei assim, me explica por que que ficou assim. Eu termino a Sum, o cara de base me entrega um ambiente, eu como FI, um CO também. Aí ele falou assim, Eide, dá uma olhada na tabela ACDOCA, na hora que o base te entregar. Eu falei, tá zerada. Aí ele falou assim, agora olha a MatDoc. Eu olhei a MatDoc carregada. Aí ele falou assim, olha, Eide, eu não vou afirmar, vou confirmar que esse approach é 100% verdadeiro, mas pensa o seguinte, a SAP no primeiro momento soltou o Simple Finance, e quando soltou o Simple Finance, existia toda uma dinâmica para migrar as tabelas do SCC clássicas para o Uhum. conceito novo. A SAP não quis inventar a roda, ela continuou com a mesma ideia. Então você vai ver que esse processo que você executa, se você pegar alguma pessoa que teve a oportunidade de fazer migração do Simple Finance lá atrás, em 2015, ele fez a mesma coisa que você. Então, depois que que Base entrega o ambiente para um cara de FI, CO, você tem várias Etapas. atividades, etapas para serem executadas dentro da SPRO. E depois você termina, você vai na tabela CEDOC, ela tá carregadaça, entendeu? E então outra lição aprendida que eu falei assim, bacana. Então tem essa dinâmica, porque a SAP, obviamente, otimizando, quer inventar a roda, e ela continua com o mesmo approach, entendeu? Entendi. Ó, a Janessa aqui pedindo uma confirmação aqui. Então, os programas Z que eram do ECC convertidos para o S4HANA não precisam mudar BSEG para a SEDOCA? Eu acho que ela está comentando programas Z que consomem dados da BSEG, é isso, Janessa? Eu acho que é isso que ela quer dizer. Não, tem que tomar cuidado, porque a BSEG ela vai ter os OpenIDs, basicamente, né? Mas eu não vou afirmar, mas eu acho que os itens lançados direto na contabilidade sem OpenIDs, eu acho que ela não vai estar lá. É, um ponto de novo, né? Até aproveitando essa pergunta da Janessa. Eu vi uma das primeiras apresentações da SAP que eu vi, a SAP, tipo assim, vendeu uma ideia falando assim: vocês, consultores de FI, lembram daquele limite de lançamento de número de itens do lançamento contábil de 999 linhas, que na verdade nunca foi 999, no máximo 990, porque tem alguns itens que têm que ser reservados para variação cambial, etc, etc. Eles falaram assim: agora vocês vão ter 99 mil linhas, 999, né? 99, 999. Aí teve muita gente que, inclusive eu, na primeira conversão, que falei: mas peraí, a BSEG continua lá com item de 3 bytes, né? 3 posições. Que mágica que é Uhum. essa? Aí no primeiro projeto, como foi um projeto muito complexo, muito difícil, só para ter uma ideia, na versão 15.11 a gente não tinha cockpit de migração, era aplicação de nota, rodava programa, aplicação de nota, rodava programa. Então, Nossa. o bicho pegava. Já na segunda vez eu falei assim, agora tem mais tempo, né? Deixa eu aprofundar. Tem um conceito muito antigo do SCC, que é sumarização de lançamento. Então a SAP volta nesse conceito de sumarização de lançamento, que é o seguinte: eu vou entrar com uma invoice de MM, por exemplo. Essa invoice no MM e no SD você pode lançar 99 mil linhas ou 9 mil linhas, não sei.
bem mais do que o FI, isso inclusive em alguns ambientes dá problema em produção, no mundo SCC. Mas você tem uma nota que você fala assim, não, eu vou sumarizar por cento de lucro, eu vou sumarizar por cento de custo. Você pode sumarizar por diversos, como é que fala assim, referências que você quiser. Só que aí, do ponto de Uhum. vista de FI, do ponto de vista de CO, isso era muito ruim, porque o pessoal da área contábil muitas vezes quer ver a coisa no detalhe. Então não tinha match entre a nota da SAP, no mundo SCC, e na realidade. Já no mundo S4HANA, tem uma coisa fantástica, do meu ponto de vista, e que poucas pessoas estão pegando esse pulo do gato, né? Vamos dizer assim, né? O cat jump, que é o seguinte: aplica a nota, inclusive tem instrução da SAP, aplica a nota, a tabela BSEG, ela vai sumarizar o lançamento, mas na tabela SEDOCA, ela vai quebrar esse lançamento no detalhe. Então lá na SEDOCA, ela vai estar no detalhe. Óbvio que isso não vem por default, você tem que ativar, até pelo menos as duas experiências de projeto que eu tive de migração, ela não vem default. Eu não sei te falar no ambiente, no Greenfield, né, numa implantação do zero, se ela vem como default. Mas a ideia é, você pode aplicar ela vai trabalhar com essa sumarização, aí ela vai ter essa virtude de aceitar até 99 mil lançamentos, lá, parte de MM, SD, Ah, PP, o que é que entendi. seja. Só que na BSEG, você não vai ver o detalhe. Na BSEG, ela vai estar ainda limitada a 999 itens. Mas na SEDOC, não. Entendi. Na SEDOC, você vai ver todos os detalhes. O que algumas pessoas, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, precisam entender, principalmente no mundo FI, que a SEDOC tem outro número de documento. Tem um número de documento de FI, que é a visão GL, e tem um número de documento que é a visão da SEDOCA. Que lá ele quebra em mais de um documento GL. Né? É um pouco complexo, mas depois que Uhum. você aprende isso, funciona bacana, porque eu fiz um teste no Sandbox e funcionou. E o ponto de atenção é não utilizar, ou pelo menos passar a instrução para o business, falar assim, olha, você lembra da transação FBL1N, FBL1N, 3N e 5N? Você vai começar a usar agora FBL1H, FBL3H e FBL5H, porque essas novas transações com o final H de HANA, elas têm a visão detalhada da tabela SEDOCA, e não a versão sumarizada que é da BSEG. Interessante aí, hein? Uau, que bacana! Tô aprendendo um monte de coisa aqui, que legal! Fico feliz. Que é bom de conversar com pessoas que têm experiência, que legal, que bacana, tô bem feliz. Assim, eu vi uma coisa que chamou bastante atenção e trouxe bastante polêmica aí. Teve uma apresentação do Sapinal em que Uhum. uma empresa falou que ela fez a conversão do ECC para o S4HANA em 18 dias, desculpa, estou até Ah, diminuindo. eu vi. E isso trouxe bastante questionamento, né, do público em geral, e até porque nesses 18 dias, inclusive, se adicionou testes. Diz assim, conversão ok, mas né, teste também. Ô, E aí eu queria saber um pouquinho assim, né, se você viu essa apresentação e eu quanto tempo durou o projeto de vocês assim, porque imagina só, a gente faz uma implementação de S4HANA, não consegue fazer às vezes nos 5, 6 meses que a SAP define, em função de melhorias, de automações que o cliente não quer abrir mão, e também pela complexidade fiscal que a gente tem. Então, tem uma série de fatores que fazem o projeto ficar mais curto ou mais longo, né? E essa apresentação, ela trouxe bastante barulho no mercado SAP. Então, eu vi essa apresentação. Na verdade, eu não tinha ainda atinado para ela. Você que me chamou a atenção, eu falei assim: opa, deixa eu ver isso aqui. Eu não estou aqui para julgar lá o approach da empresa. Eu vou falar da minha experiência, obviamente. Bom, Sim, cada sim. conversão, inclusive meu último slide, né? Eu estou fazendo um spoiler aqui, né? Meu último slide da minha apresentação cada migração vai ser de um jeito. Assim, por uma Sim. experiência que eu tive, né? Se eu for para um outro projeto, pode ser até da área que eu tenho expertise, que é a área de aço, com certeza vai ter alguma coisa que não passei antes, né? Isso aí, para mim, isso acontece não só no projeto de conversão, mas com qualquer outro tipo de projeto. Vamos lá.
Eu vi a apresentação deles e eles colocam lá essa proeza num ambiente que tinha FI e CO, né, apenas, eu acho. É um ambiente relativamente simples, né? E outra, se for para fazer migração técnica, ou seja, usuário, cala a boca, engole, é isso que você vai querer, faz o teste que eu quero, eu montei o teste de integrado, você só tem que aprovar o teste integrado. Cara, funciona nos Uhum. 8 dias, no ambiente bem simplificado. MM, aliás, FICO, e talvez com no máximo 3, 5 anos, vamos colocar até assim, vamos ser menos otimistas, 5 anos de dados acumulados, né? Eu acho possível, né? Mas eu acho que não é referência. Não é referência para o mercado. Porque é uma exceção à realidade. Num ambiente que tem FI, CO, MM, Material Ledger, SD, PS, Fiscal. HR, cara, muda completamente a realidade. Não tem como falar que é a mesma realidade, né? Então, eu particularmente eu não venderia o meu peixe dessa forma, que eu acho que seria um grande risco. Inclusive, eu vejo lá que parece que eles fazem uma proposta que FICO eles têm um preço, FICO, MM e SD é um outro preço tabelado, né? Eu não sei, cara. Quando eu trabalhei no mercado, por exemplo, eu não vou citar a empresa, mas eu trabalhei para uma empresa até grande, global, como quando era consultor externo, que tinha um programa, um programa Z, tinha um sistema Z no ambiente. E era muito complexo o ambiente Z. Eles construíram uma solução Z, um monstro. E esse caso, como é que faz? Né? Lá só tinha FI, CO e MMSD também, mas tinha um desenvolvimento Z gigante. Ele fala que ele tem um robô com uma inteligência artificial para rodar tal, mas eu acho que um projeto nesse cliente, provavelmente a conversão seria simples, mas aquela questão que eu falei do ABAP seria altamente complexa. Porque acessava infinitas tabelas, usava BAD, BAD não, doc, BAP, usava BAP. Então, eu acho que não é uma realidade. Falando do meu projeto. O primeiro projeto de conversão, ele durou mais ou menos 10 meses. Mas foi o primeiro. Uhum. Para pensar. Eu lembro que a SAP liberava nota para a gente abria chamado. A gente tinha até um consultor que literalmente a SAP intitulava ele como Angel. Ele era o nosso anjo. Literalmente, é muito engraçado isso. A SAP chamada não é o Angel. A gente abria a chamada, passava o ticket pro cara, aí ele falava assim: já está trabalhando. 1 ou 2 dias depois, aqui, uma nota nova, aplica a nota aí. Então, foi uma situação atípica. Eu acho que ele não serve de referência para o mercado, né? E Sim, outra, esse ambiente tinha FI, GL, FI, AR, controle de crédito e SD. Só. Só tinha isso. Ou entendi. seja, era um ambiente relativamente simples. O problema desse ambiente aqui, que nós tínhamos mais de, provavelmente, se eu me lembro bem, 1.000 iDocs por dia dos módulos Entendi. legados. Era vários sistemas legados que criava as sales orders, né, os pedidos, né, emitir invoice. Então, o que pegou foi isso. No outro ambiente que eu trabalhei, que eu até comentei aqui que não tinha PP, mas a gente tinha Material LED com CO, né, tal. Foi um projeto que você fala assim, você vai assustar. Durou mais de um ano. Aí você fala assim, olha, durou mais de um ano, mas tem duas particularidades desse projeto. Primeiro, a gente tem que entender cultura. Cultura norte-americana. No meio do projeto, Karen, o pessoal do business e o pessoal de TI também falou assim: é verão, Canadá, não tem uma opção. Vamos parar o projeto. Para, Ah, entendi. Teve para. parada. Os caras não estressam. A gente não tem esse estresse que Essa a gente tem. cultura, né? Sim, sim, de necessidade de Não. trabalhar E, independente, entendi. exatamente. E eu, por ter muita experiência de projetos na América do Norte, eu vi isso acontecer mais de uma vez. O pessoal fala assim, não, aqui, cara, é a hora que meu filho está saindo de férias, eu já comprei um pacote, sei lá, para o Caribe, sei lá, para Califórnia, eu não abro mão disso. Pá, o cara quer nem saber, o cara vai embora. Pode ser Manter a o qualidade de usuário vida. do chave.
Então, nós tivemos essa situação do Projeto Canadá, ponto um. E o ponto 2, quando os usuários voltaram, depois do verão, mais ou menos agosto, setembro, o nosso Go Live estava marcado para final de outubro. A gente teve uma reunião de Go Live, já tinha feito o teste integrado, já tinha todos os documentos assinados, mas o pessoal da auditoria, a empresa SOX Compliance, empresa SOX Compliance normalmente tem um período que a gente chama de blackout, tem vários nomes, mas é um período que a gente não pode fazer grandes mudanças no ambiente. E começa exatamente em novembro, outubro, novembro, começa isso, porque é quando muitas empresas vão começar a preparar para fechar o balanço, para apresentar o IFRS para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Bolsa de Valores da Europa. Então o pessoal falou assim, olha, não vou arriscar não, gente. Para que arriscar? A gente pode tomar uma grande paulada por causa de um erro aí de produção que a gente não pegou. Então, praticamente, colocaram uma toalha no projeto até janeiro. Entendi. Até janeiro, Entendi. quando em janeiro termina esse período de blackout, que a gente chama de blackout pelo menos, e nós voltamos o projeto e demos go live em abril. Se eu for colocar tudo numa linha reta, eu acho que o projeto durou mais ou menos também entre 8 meses e 10 meses com essa equipe, né? Lembrando que eu estou falando aí de insights, não, estou falando aí de discussão com a SAP, fazendo o heading check, analisando quais são os ganhos, preparando ambiente, negociação com compra de máquina, porque todas as soluções são on-premise, nenhuma delas foi on-cloud, então tem que comprar máquina específica para isso, tem que Sim. entrar com preguiça de compra. Então tem todo esse. Eu estou falando um projeto assim, lá do inicinho mesmo até a data do Go Live, entre mais ou menos 8 meses, uma coisa assim que foi. Apesar que foi mais do que isso, mas porque teve essas particularidades no projeto. Interessante. Pô, legal, hein? Até tu vê que diferença, né, para os 18 dias que a gente falou, né? Mas tudo depende também do escopo, da Pois é. complexidade, o que que incorpora esse projeto, como ele está sendo entregue, com qual escopo, né? Eu acho que tem Uhum. uma série de variáveis que vão fazer diferença no tempo, né, do projeto. Ô, E cara, é isso que a gente tem que cuidar. eu vou até compartilhar com você um ponto que, por exemplo, essa empresa que mencionou 18 dias não enfrentou. Quando você vai preparar o ambiente, que é o processo de handling check, né, para fazer a conversão, lá nessa empresa do Canadá, um Aham. programa que faz uma verificação da tabela BSIS, BSAS, BCID, BSAD, com a tabela BSEG, ela verifica se está tudo alinhadinho, certinho. Ela achou erro. Em 2013, no Hum, balanço de 2013, ela achou erro. Aí esse cara falou assim, ó, Eide, abre uma nota para a SAP, explica isso, me passa um número que eu já estou ligando para os caras lá para eles trabalharem nisso. Sabe quanto tempo que a SAP levou para resolver esse problema de desbalanceamento? 3 meses. nossa! Entendi. Ok, ok, porque tivemos alguns probleminhas aí de sincronismo com a SAP liberava, a gente rodava o programa, o usuário demorava a verificar o balanço, aí quando ele verificava, o time da SAP já estava em outro issue, né? De novo, né? A coisa não andava casada, né? Talvez esses 3 meses, mas eu vou falar assim, se eu for otimista, colocar todo mundo assim focado, 4 semanas. E a SAP deixou bem Entendi. claro. Inclusive a gente rodou um ensaio. Quando a gente rodou um ensaio, o cara falou assim: olha, vocês vão ver diferenças no balanço de 2013. 2013. A gente já sabe disso. Continua, go ahead, a Uhum. gente sabe disso. A gente está trabalhando nesse issue. A gente rodou os ensaios sabendo que tinha um issue standard em 2013. Imagina essa empresa aí, na hora que roda o reality check, vendendo a ITE de 18 dias, o reality check fala assim, ó, tem uma diferença no balanço aqui, cara. Abre um chamado da SAP. Inclusive, o reality check fala para abrir um chamado da SAP. Abre um chamado da SAP porque Sim, os caras da SAP vão entender o que está acontecendo. Por que, que a tabela BSAS, BCID, BCIS, etc, etc, não fecha, não dá match na BSEG. Isso aconteceu com a gente entendi. nesse, Ai, nesse olha projeto. só. É,
Eu vejo assim que muitas empresas às vezes estão muito e parece que tá meio que chamando a atenção. Nossa, já vai terminar nossa live. Nós temos 25 segundos. Olha, a conversa estava tão boa que essa é a primeira vez que eu recebo um countdown, né, uma contagem Pô, regressiva aqui de live. Tá isso. muito, muito bom o papo. Ó, a tua família tá te parabenizando, tem colegas Uhum. parabenizando a sua apresentação. Eu poderia ficar o dia todo aqui falando com você, mas só posso agora ter tempo de dizer muito obrigada.